Meus irmãos, nosso estudo de hoje, o tema de hoje é fixando os olhos em Jesus. Aonde estão os seus olhos? Em quem você tem fixado os seus olhos? Há ocasiões em que nós vemos, outras em que enxergamos, né? E a gente precisa entender a diferença entre isso, né? Eu posso ver um avião que está passando, ou um pássaro que voa, mas se ele vier, se o pássaro vier comer na minha mão, eu posso enxergar cada detalhe, cada cor de pena, a forma como esse pássaro tem, todos os detalhes, né? Aí eu estou enxergando. Eu posso ver um avião passar, mas se eu estiver entrando nesse avião, eu vou observar e vou enxergar cada detalhe da asa, do trem de aterrissagem, seja lá o que for, mas eu vou enxergar. E nós precisamos aprender a enxergar e escolher o que nós queremos. Se nós queremos ver apenas, né? Ou se nós queremos olhar, enxergar, examinar e estar junto com Jesus. E é sobre isso que nós vamos falar. Lá em Hebreus 12, 2 diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Mas o que significa enxergar Jesus? Então vamos falar um pouquinho dos pastores, né? Os pastores de ovelhas. Eles podem nos dizer, né? Para eles, ver os anjos não foi bastante. Eles não se contentaram em ver os anjos. Naquela noite, o céu foi abalado por um esplendor. O silêncio foi ouvido por cânticos. Eles foram colocados de pé por um coral de anjos que dizia, que cantava, glória a Deus nas alturas. Mas ver os anjos não era suficiente para eles, né? Algumas pessoas se contentam com isto, né? Eu gostaria de ver um anjo, mas tem aqueles como esses pastores que queriam ver Jesus. E aí, em Lucas 15, 2,15 diz assim: e aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isto que aconteceu e o que o Senhor nos fez saber. Então, muitas vezes nós vivemos, o Senhor nos faz saber algumas coisas, mas nós não procuramos ver aquilo. A gente se contenta em saber de alguma coisa longe, que aconteceu por lá, mas nós não nos preocupamos em ver. E o que nós estamos aprendendo aqui é que nós precisamos ver. Aqueles pastores tiveram esse desejo. Opa! Se esse coral de anjos foi tão lindo, como não será o nosso Senhor? E é isso que nós temos que pensar. Às vezes a gente escuta um testemunho, alguém que conta alguma experiência, e a gente se contenta com aquilo. Não, você não pode se contentar com isso. Você precisa ver o autor de tudo isso. Não muito atrás dos pastores, havia um homem chamado Simeão. Lucas, ele conta-nos que Simeão era um bom homem e que servia no templo por ocasião do nascimento de Cristo. Em Lucas 2,26 diz assim: e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto Cristo do Senhor. Alguns não querem morrer até que tenham visto o mundo. Tem pessoas que falam assim: ai, Deus, não me deixe morrer até que eu conheça Paris, a Torre Eiffel, ou que eu conheça Jerusalém, que eu caminhe ali pelo caminho que meu Senhor andou.
Algumas pessoas colocam isso. Mas o que o Simeão disse e o que ele recebeu do Espírito é que ele não morreria sem ver o Senhor. E olha só, o sonho de Simeão não era tímido. Ele não queria morrer até que tivesse visto o Criador do mundo. Ele queria ver Jesus. Não, ele não queria ver o mundo, ele não queria conhecer as belezas, não queria subir aos montes, mas ele queria ver aquele que criou o mundo, Jesus. A sua oração em Lucas 2, 29 e 30 foi: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. E aí, gente, tem pessoas que ficam fazendo propostas e mais propostas para frente para o Senhor, né? Ai, Deus, eu não quero morrer até que os meus filhos cresçam. Eu não quero morrer até que os meus filhos se casem. Eu não quero morrer até que os meus netos nasçam. Eu não quero morrer até que eu veja meus netos formados. E vai protelando aquilo, né? Mas esse homem diz: despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. É isso, meu irmão. Se você já tem a salvação, se você tem a certeza da sua salvação, se isso está aí dentro do seu coração ardendo, todas as outras as coisas deixam de serem importantes. Eu posso querer, posso ter sonho de fazer alguma coisa, mas nada disso é mais importante do que ver o meu Senhor. E eu não quero estipular tempo para isso. Ele é quem sabe o tempo certo. Em Hebreus 11:6 nos diz que Deus é galardoador dos que o buscam. Você tem buscado o Senhor? Aqui está dizendo que ele é galardoador daqueles que o buscam. Se você tem buscado o Senhor, olha aqui, está aqui dizendo quem ele é para você. Os magos, sabe os magos? Eles tinham o mesmo desejo que os pastores, né? Não estavam satisfeitos com a estrela. Não que ela não fosse espetacular, e devia ser, né? Aquela estrela brilhando, anunciando o nascimento do nosso Senhor e Salvador, devia ser muito linda. A gente não pode nem imaginar qual o esplendor daquilo tudo. Não era bastante ver a luz que cobria Belém, certamente aquela estrela estava iluminando tudo, né? Devia ser muito bonito. Eu fico vendo, por exemplo, tem dias em que a gente vai caminhando e a lua está tão linda que mesmo que se apagassem as luzes, a gente conseguiria ver por causa daquela luz, né? As estrelas, olha, muitas estrelas, um céu muito estrelado, ele nos traz alguma luz, né? A gente consegue enxergar a uma distância, se não tiver as outras luzes que sejam artificiais. Agora vocês imaginam essa estrela que estava anunciando a vinda do nosso Senhor? Esse mês nós estamos comemorando a vinda do nosso Senhor. Eu estava conversando com uma das minhas irmãs ontem e ela falando: porque a noite de Natal para mim, a ceia tem que ser à meia-noite. Não pode ser nem antes, nem depois, porque é a hora que Jesus nasceu. E eu disse para ela: minha irmã, isso é só uma representação. Ninguém sabe a hora. Não é assim. A gente faz uma representação, né? Nós trazemos à memória alguma coisa para nos lembrarmos daquele momento tão lindo que foi o nascimento do nosso Senhor. Mas isso não quer dizer que foi exatamente naquele momento, né? Mas eu fico pensando que aquela estrela maravilhosa brilhando, né? Então eles tinham visto aquela luz que cobria Belém.
mas eles tinham que ver a luz de Belém, essa luz que eles queriam, essa luz que eles ansiavam, era a luz de Belém, era o Senhor, o Salvador, aquele que foi prometido e que estava já aqui entre nós. Foi a ele que eles vieram ver. Vamos falar um pouquinho mais para frente de João e André, né? Eles não se contentaram com o evangelista mais famoso do mundo, João Batista. Olha, eles estavam com João Batista, estavam ouvindo os ensinamentos. A história nos diz que João Batista era um mestre, ensinava muito bem, falava muito bem, e as pessoas até achavam que era ele, né? Então, assim, eu imagino que João e André estavam satisfeitos de estarem caminhando ali com João Batista. Mas, quando viram Jesus e perguntaram, lá em João 1,38, e Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Queriam juntar-se a ele. Então, quando eles se aproximaram de Jesus, o que eles queriam? Saber onde ele morava, para estar ali pertinho dele, quem sabe ali, sentar ali à frente, para ver quando ele saía, quando ele voltava, para ouvir um pouco de quando ele falasse ali na porta, ou seja, lá onde for, mas eles queriam estar por perto, né? Quantas vezes a gente vê pessoas, vamos falar de famílias, a mãe e o pai moram num determinado bairro e os filhos procuram comprar ou alugar um imóvel que seja próximo aos pais. Por quê? Porque eles querem ver mais os pais, querem estar mais presentes, estavam já acostumados, né, a estar na casa dos pais, a ver todos os dias, então estando próximos, fica mais fácil de ver, né? Então esse era o desejo ali de João e André, estar bem próximo para ver Jesus. Queriam juntar-se a ele. Qual foi a resposta de Jesus? Lá no versículo 38 diz assim: vinde e vede. E ele não disse: olha, dá uma passadinha por lá, dá uma espiadinha, olha, qualquer hora dessa você aparece lá em casa. Ele não falou isso, ele falou: vinde e vede. Tragam seus óculos bifocais e os seus binóculos para vocês enxergarem e observarem tudo o que está acontecendo, para vocês participarem desse tempo. E foi assim. Eles foram. O discípulo fixa o seu olhar no Salvador. Foi o que Mateus fez. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Não precisou de mais nada. Quando o Senhor falou, segue-me, ele levantou e seguiu. Quantas vezes Jesus já falou com você? O Senhor já te falou, já te convidou? Me segue, me segue. Seguir Jesus não é estar de longe, observando, é estar enxergando o que está acontecendo todos os dias. Porque todos os dias ele continua fazendo. Mas vamos deixar um pouquinho os discípulos de lado, né? Eu quero falar de outros dois homens. Quero falar do jovem rico e de Zaqueu. Vamos falar do jovem rico, né? O jovem rico chegou ali, tinha uma multidão, muita gente, e ele provavelmente chegou ali na sua limusine, numa vestimenta fina, né? Devia ter ar-condicionado ali na sua limusine. Vamos imaginar nos dias de hoje, né? E o cara todo pomposo, e eu imagino que ele devia até ter seguranças que iam abrindo caminho para ele chegar até Jesus.
E quando ele chegou até o Senhor, era tão fácil, era tão simples. O Senhor colocou para ele o que ele deveria fazer, mas ele não queria deixar para trás, para segui-lo. Então, vamos falar de Zaqueu. O que Zaqueu fez? Zaqueu subiu no galho de uma árvore. E olha, pelo que me parece, né? Zaqueu, lá em Lucas 19, descreve que Zaqueu era um homem chefe dos publicanos rico. Então, você pode imaginar, Zaqueu chegando ali, ele devia estar bem vestido, né? Já que ele era chefe dos publicanos, chegando ali e imaginando, bem, eu sou pequeno, não vou conseguir vê-lo, enxergá-lo, então o que eu vou fazer? Vou subir na árvore. E ele fez isso, né? Subiu um galho de árvore para ver o Senhor, para enxergar Jesus de perto. Ele queria ver quem era Jesus. E aí eu fico pensando, né? Quantos de nós queremos realmente ver quem é Jesus? Como está o seu tempo com Jesus? Quantas vezes você tem parado na sua vida para ver, enxergar tudo aquilo que o Senhor está fazendo? Porque Ele está fazendo, Ele continua fazendo. Ele não fez só lá naquele tempo, não foi só lá atrás que as coisas aconteceram, não. Continua acontecendo. As pessoas fixam os seus olhos nas coisas do mundo, no que está acontecendo ao seu redor, nas dificuldades, e não enxergam aquilo que Jesus está fazendo. E Ele está fazendo. E se nós colocarmos a nossa confiança, os nossos olhos, o nosso olhar, e nós o buscarmos, com certeza nós vamos enxergar. Com binóculo, com óculos bifocal, com tudo que tem direito, você vai conseguir enxergar ele límpido, com certeza. E tudo aquilo que ele tem para sua vida, né? Nós temos aí vários exemplos de várias pessoas, e na nossa vida é assim também, né? A gente tem que querer enxergá-lo em cada detalhe da nossa vida. Muitas vezes, alguma coisa te acontece e você acha que ele não está ali presente, porque você não está conseguindo enxergar. Os seus olhos estão acostumados com outras coisas. Você precisa que o seu olho, os seus olhos estejam límpidos para você enxergar aquilo que ele está fazendo na sua vida, né? E eu queria te convidar hoje para você pensar um pouquinho comigo. Será que nós não temos ficado satisfeitos com muito pouco? Em ouvir falar, em ver de longe, como aquele avião que passa lá no céu, ou como uma ave que voa à sua frente, ou mesmo como uma flor que você passa e ela está ao caminho. Se você quiser enxergá-la, você precisa parar, observar uma folha, observar uma pétala. Eu, por exemplo, tenho observado, plantei aqui na minha varanda um grande vaso com hortênsia. Já há muitos anos. Estou cultivando, cuidando a cada dia. E aí eu acho interessante quando a gente investe o nosso tempo enxergando e vendo as modificações. Então, quando apareceu, depois de alguns anos, apareceu a primeira flor, eu fui na internet para saber o que eu poderia fazer para que essa flor ficasse mais bonita, né? Eu queria que crescesse aquele cacho bonito de hortênsia, né? E ali na internet explicava que ela nasce branca e ela pode ficar rosa ou ela pode ficar azul. E como faço para ela ficar azul? Então vamos aprender. Como faço para ela ficar azul?
Você coloca um pedaço de bombril numa água, deixa aquilo enferrujar durante alguns dias e aquela água com ferrugem você joga no pé da hortênsia e aquela flor que está nascendo branquinha, ela se transforma em azul. E eu pude enxergar isso, porque eu coloquei a água com ferrugem em uma e na outra não. E uma nasceu bem azul, um azul forte, e a outra nasceu completamente rosa, no mesmo pezinho ali. Então, que interessante, meus irmãos. Que coisa interessante quando a gente se dispõe a enxergar. Você consegue ver e estudar e se aprofundar nos detalhes. E é isso que nós precisamos fazer no nosso dia a dia com o Senhor. A nossa vida com Jesus não pode ser uma coisa que você vê passar. Não pode. Você tem que todos os dias estar enxergando Jesus na sua vida. Desde o momento que você acorda até o momento que você vai se deitar. Você precisa, às vezes, um copo de água que o Celso me oferece. Falo, obrigada, Jesus, porque eu sei que foi um cuidado dele comigo. Então, é nas mínimas coisas que você precisa enxergar que Jesus está ali. Eu vou te desafiar nessa noite a uma coisa muito interessante, que você não fique satisfeito apenas com os anjos. Nós estamos caminhando para a celebração do Natal. Não se satisfaça com os anjos. Não se contente com as estrelas do céu. Não é com isso que você deve se contentar. Busque-o como os pastores fizeram. Sinta um forte anseio por ele, como fez Simeão. Não quero morrer até que eu veja o meu Salvador. Então você tem que ansiar por ver tudo aquilo que ele tem para você, por enxergar as coisas que ele tem na sua vida. Adore-o como os homens sábios fizeram. Aqueles homens fizeram isso, eles saíram dos seus lugares, pegaram o melhor que tinham e levaram ali para estar na presença do Senhor. Faça como João e André, pergunte pelo endereço dele, pergunte onde ele está, onde é a casa dele, faça como eles, faça como Mateus, convide Jesus para que entre em sua casa, para que sente à sua mesa, para que coma com você. E imite Zaqueu. Imite Zaqueu. Arrisque o que for necessário para enxergar Jesus. E você, com certeza, vai experimentar grandes coisas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que Ele possa se mostrar a ti. Que você possa enxergá-lo com seus olhos bem abertos, com grandes binóculos para enxergar todos os detalhes daquilo que ele tem para a sua vida. Que o Senhor abençoe o seu resto de semana e que a semana que vem a gente possa estar falando exatamente sobre o Natal, sobre esse dia tão importante do nascimento daquele que veio para morrer por mim, por você, por todos nós. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. A paz do Senhor.